Olá pessoal, sou o Thiago Pittini, drapple.com.br, bem-vindos ao 145º Dr. Apple News, um obrigado especial ao pessoal que colabora mandando sugestão de pauta, Antônio, Gilberto, Renato, Sandro, Fabrício, muito obrigado a todos vocês, um abraço especial também para o Luciano Falcone, que essa semana teve contato comigo e carinhosamente disse que gosta muito do canal, não perde um Dr. Apple News, toda sexta-feira de manhã ele está aqui presente. Então um abraço, Luciano, muito obrigado pela tua confiança e pela tua presença aqui no canal. Bom, vamos para as notícias históricas aí que a turma gosta, né? A gente tem no dia 3 de maio de 84, marcando 100 dias, os primeiros 100 dias de venda do famoso Macintosh, esse computador aí que foi a segunda revolução que a Apple fez aí na sua história, né? Uma máquina que não era tão potente para a época, tinha a concorrência já da IBM começando a pegar forte, e era uma máquina que era vendida a $2.500 na época, o que seria hoje aí $7.000, imagina? Realmente uma máquina muito cara, ainda mais comparando com os preços de hoje, né? Tem gente que fala que Apple é caro, mas Apple já foi muito mais caro antigamente, né? E o Jeff Raskin, que foi um dos idealizadores do Macintosh, queria uma máquina aí de $500 no máximo, né? 500 ou menos. Mas o Steve Jobs, forçando aí um computador com o estado da arte, né? Com um design diferenciado, com um sistema diferenciado, acabou elevando os custos do produto para $2.500 na época. E a projeção do Steve Jobs para as vendas era de 50 mil unidades. Eles acabaram vendendo 72 mil unidades nesses primeiros 100 dias, marcando um recorde histórico aí de vendas de equipamento, né? E o sucesso absurdo dessa máquina, que mesmo fraquinha, né? Logo depois a Apple acabou lançando o Macintosh mais forte, né? Com mais memória, etc. Mas mesmo assim acabou vendendo muito. Tem uma repórter a Barbara Colkin, da USA Today, dizendo que se a Apple tivesse capacidade produtiva na época, poderia vender aí 200 mil Macintoshes nesses primeiros 100 dias. Realmente foi um sucesso estrondoso e que perdura até hoje, né, com os Macs que nós temos hoje em dia. Temos também aí no dia 2 de maio, só que lá de 95, né, 10 anos praticamente mais para frente, a Apple lançando o primeiro Apple Watch, né? É um relógio que não tem nada de inteligente, não é um smartwatch, mas ele vinha como uma promoção, né, um desconto especial para quem atualizasse aí para o sistema 7, o sistema 7.5, Mac System 7.5. Naquela época os sistemas operacionais eram pagos, né, assim como é o Windows ainda hoje. Então, quem comprasse o sistema operacional recebia por e-mail um desconto especial para poder comprar esse relógio aí, que tinha esse visual dos anos 90, né, mais geométrico, mais colorido e tal, que fez muito sucesso, né, naquela época. Então, é um equipamento aí que pouca gente sabe que a Apple fez, mas que foi também um sucesso aí para quem comprou, é uma raridade hoje em dia. Temos também lá em 2008, mais para frente, em maio de 2008, 1º de maio de 2008, a Apple lançando aí o iTunes com a parte de vídeos, de filmes, né? Marcando aí o começo do que a gente conhece hoje como Netflix, Star Plus, Disney Plus, HBO, etc, né? Então muita gente achando que não ia dar certo, até porque naquela época a internet ainda não era essas coisas, mas a Apple está sempre à frente, né? E acabou lançando esse esquema de compra e de aluguel de filmes online. Demorava um tempão, a transmissão não era tão boa, mas começou, pavimentou o caminho para esse sucesso de streaming que nós temos hoje. Quem vai em locadora hoje em dia, né? Nem existe mais locadora, que naquela época era um sucesso total, né? Todo mundo ia, sexta-feira era dia de ir na locadora para pegar um filminho, pegar um videogame, um joguinho de videogame, né? E passar o final de semana se divertindo. E a Apple acabou lançando essa parte online aí para gente. Inclusive, 3 anos depois, né, 2011, 4 de maio de 2011, a Apple começou a lançar as atualizações do iPhone chamado OTA, né, Over the Air. Ou seja, antigamente a gente tinha que conectar, era obrigatório você conectar o seu iPhone a um Mac, a um computador ou o PC com o iTunes, né, para poder atualizar o sistema operacional. E a Apple começou a fazer essa atualização online e sem fio, né? Então pelo próprio iPhone você baixaria a atualização e instalaria no equipamento.
E isso para aquela época, hoje em dia é normal, né? A gente já está acostumado, mas isso para aquela época era uma revolução absurda, demorava um tempão para fazer também, né? Tinha muitos problemas nesses primeiros passos aí, mas realmente a gente percebeu que o caminho é esse. Aliás, o caminho é deixar de ter fio, né? A gente está tendo carregamento por indução, está tendo transmissão de arquivos sem fio. Então o futuro é a gente não ter cabo nenhum, não tem jeito, né? Isso que é o que vai acontecer. Mas eu lembro muito bem desse dia e fiquei com uma pulga atrás da orelha, puxa, será que isso vai funcionar, né? E hoje a gente vê o sucesso que é, a facilidade que é para manter o sistema operacional atualizado, que é uma peça-chave, né, para que o produto funcione bem. Então, para correções de erros, né, fechamento de portas de segurança, etc., hoje em dia a gente atualiza e nem percebe praticamente o que está acontecendo, né? Então, isso realmente foi uma tacada de mestre aí da Apple com relação a esse tipo de necessidade que os equipamentos têm, que é a atualização. Bom, agora vamos para as notícias seculares, as notícias da semana. A Apple está declarando aí vintage o iPad Air 2 e o iPad Mini 2. Isso significa que não vai ter mais suporte para esses equipamentos aí dentro das assistências técnicas, não tem mais peça disponível, então só em especializada que você vai conseguir qualquer tipo de reparo com peças não autorizadas. A Apple tem aquele programa de reparo que está aumentando cada vez mais, mas esse tipo de peça vintage a Apple não vai mais fornecer de qualquer forma. Tá? Então vamos ficar ligado com relação a isso, para a gente não ficar com o equipamento aí a ver navios. Tá? A gente sabe que toda essa Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br. que todo esse apocalipse que está acontecendo deu aí um problema grande na cadeia produtiva. A gente teve aí encurtamentos de demanda de chips, principalmente de silicon e etc., por conta de fechamento de empresas, né, lockdown, etc. E aí isso acabou empurrando o problema um pouco mais para frente dentro da cadeia produtiva, então a gente tem visto aí que a produção de iPad está bem prejudicada em cerca de 5% por conta dessa escassez aí de matéria-prima para a Apple. Mas mesmo assim, na próxima notícia, a gente vê aí que a produção, a montagem dos MacBooks já voltaram ao normal ali, já reiniciaram depois dessa onda que está acontecendo lá do outro lado do planeta, né? Então, quem ia comprar o MacBook tinha que esperar até junho, né? Mas esse tempo com certeza vai diminuir por conta da reativação das indústrias ali de montagem dos equipamentos, tá? Essa é uma outra coisa interessante que eu trago para vocês. A Apple está vendendo por outra empresa, né, uma outra empresa que produz, uma garrafa de água que tem uma ligação intrínseca aí com o seu iPhone. A gente sabe que lá no aplicativo de saúde a gente tem um acompanhador de ingestão de água, só que você tem que fazer a inclusão dos dados, né? Você bebe um copinho d'água e você coloca lá, bebi um copinho d'água, né? E ela vai medindo e dizendo se você bebeu água suficiente durante o dia. Então essa garrafa aqui que eles estão vendendo, ela tem uma integração aí com o iPhone, onde você vai bebendo e ela já vai colocando esses dados dentro do seu iPhone, então você não precisa fazer essa marcação de forma automática. E ela mantém a sua bebida aí por 24 horas. Então o equipamento eletrônico, a internet das coisas, né, que cada vez mais vai ter, o que facilita para quem quer ter esse tipo de acompanhamento aí de ingestão de água, né? Rumores aí que o sensor de temperatura realmente vem aí para o próximo Apple Watch. É um recurso que muita gente está esperando já faz tempo, né, dentro desses sistemas de saúde que o Apple Watch oferece, mas é algo complicado de se fazer, né, porque tem muitas variáveis aí que podem atrapalhar a medição e tornar a medição não acurada, não segura. Então a Apple está trabalhando nessa questão, principalmente do algoritmo. A parte de hardware não é tão difícil assim, mas por conta de todas essas interferências, movimentação, posição, temperatura do ambiente, quantidade de pelo no braço, tudo isso pode interferir na medição de temperatura de uma forma acurada. Mas o pessoal está dizendo aqui, o nosso oráculo Ming Chi Kuo, que pode ser que venha aí nesse próximo Apple Watch que vai ser lançado esse ano. Vamos aguardar para ver se isso realmente vai acontecer.
Temos aí uma notícia do velho mundo com relação a uma tabela, né, um acompanhamento de usabilidade, de uso dos navegadores, e dizendo aí que o Edge, que foi a substituição aí do Microsoft Internet Explorer, tomou o lugar do Safari na base de usuários, né? O Safari estava em terceiro lugar, primeiro é o Chrome, depois, se eu não me engano, o Firefox, e aí viria o Safari, e o Edge acabou tomando o espaço nos computadores desktop, tá? Então tira aí os laptops, os MacBooks do lugar, e eles estão fazendo essa avaliação tomando por base isso. O Firefox deu uma queda, o Opera também deu uma queda, o Chrome aumentou um pouquinho e o Safari basicamente se manteve no mesmo. Então houve apenas um crescimento do Edge, o que é normal porque quanto mais computadores novos forem instalados, eles já vêm com o navegador Edge pré-instalado, né? Então é normal que as pessoas acabam usando mais, principalmente aí no caso dessa aferição, para computadores desktop, ok? E para encerrar o news de hoje, um news mais curtinho com relação a notícias aí interessantes dessa semana, a Apple recrutou aí, contratou um veterano executivo aí de carros da Ford, então aí fomentando cada vez mais o Project Titan, né, que seria o seu carro autônomo que a Apple estaria fabricando. Então é um executivo, é o Desi Ujkachevic, acho que é assim que fala o nome dele, é um nome bem difícil, né? Ele acabou se juntando ao time da Apple para ajudar nesse desenvolvimento que já está se arrastando durante um bom tempo, né? A Apple mantém isso em segredo, mas a gente consegue saber uma coisinha ou outra aí, ainda são rumores, vamos ver o que a Apple está preparando mais para frente. Esse ano a gente tem muitas novidades que vão ser anunciadas pela Apple, dentre as principais a gente tem o óculos, né? O Apple Vision, iGlass, Apple Glass, a gente não sabe exatamente o nome que vai ser, mas está agendado, está marcado para o lançamento esse ano, segundo os rumores, já foi atrasado do ano passado para esse ano, né? E vamos ver se realmente esse ano vai sair esse óculos. A gente tem visto algumas patentes saindo, né? Eu tenho comentado sempre aqui no News. Então vamos aguardar para ver se a gente vai ter realmente mais um produto revolucionário ou uma falha aí drástica de lançamento de produto da Apple, que pode acontecer, faz parte da história da companhia, né, pessoal? Então eu fico por aqui, convido vocês a acessarem o site drapple.com.br, conheçam os cursos completos para vocês se matricularem, aprenderem no seu ritmo, um curso que vai abranger grande parte do sistema operacional para vocês poderem conhecer os recursos, usar bem o equipamento que vocês têm em mãos, e também os meus contatos, né, para que você possa agendar uma consulta, um suporte técnico, uma assistência remota aí para a gente poder te ajudar nos seus problemas aí com os equipamentos da Apple, tá bom, pessoal? Então eu fico por aqui, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima, tchau, tchau.